E se eu te dissesse que existe um segredo revelado por Jesus sobre a oração que realmente funciona? Um segredo que pode transformar a maneira como você se conecta com Deus e ver suas preces serem respondidas de forma poderosa? Quantas vezes você já se ajoelhou com o coração partido, clamando com toda a fé que tinha, mas a única resposta que recebeu foi o silêncio? Já se perguntou por quê, apesar de todas as suas orações, lágrimas e súplicas, parece que o céu está mudo? Já sentiu o peso desse silêncio, como se Deus tivesse virado as costas para você? Neste vídeo, Jesus vai nos revelar um segredo poderoso, um mistério escondido nas Escrituras que pode mudar radicalmente a forma como você ora e como Deus responde às suas orações. Não se trata de uma fórmula mágica ou de uma técnica humana, mas de uma verdade profunda que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ainda hoje pode revolucionar a sua comunicação com o Pai. Imagine descobrir uma chave divina, um princípio que poucos conhecem, mas que é capaz de abrir as portas do céu e transformar a sua vida espiritual. Ao longo deste estudo, vamos explorar o que pode estar impedindo as suas orações e como remover esses bloqueios para entrar em uma nova dimensão de comunhão com Deus. Prometo que, ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais clara de como orar segundo a vontade de Deus e como ver suas orações serem respondidas de maneira poderosa. Mas antes de começarmos, quero te fazer um pedido especial. Comente abaixo. Quero conhecer o segredo. Esse simples gesto não só demonstra o seu compromisso, mas também ajuda a fixar no seu coração a intenção de receber o que Deus tem para você hoje. E se este vídeo já está falando ao seu coração, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Cada like e cada inscrição são formas de levar esta mensagem a mais pessoas que precisam de esperança e respostas. Juntos, podemos espalhar a luz do Evangelho para quem está nas trevas. Muitos dos nossos irmãos e irmãs não têm uma igreja próxima e este canal tem sido o apoio espiritual deles. Por isso, se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Torne-se parte desta família e ajude a espalhar a palavra de Deus. Antes de começarmos, escreva nos comentários "Paz em Cristo". Essa simples frase é um sinal da sua fé e da sua disposição para receber o que o Espírito Santo preparou para você hoje. E saiba de uma coisa, o penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave que desbloqueará uma bênção na sua vida. Não perca! Agora, prepare o seu coração, porque hoje Jesus vai te mostrar o segredo por trás das orações que funcionam. Vamos começar? 1. A oração no Getsêmani. A vontade de Deus, acima de tudo. Um dos momentos mais intensos e reveladores da vida de Jesus foi a sua oração no Getsêmani. Enquanto estava prostrado diante do Pai, em meio à angústia e ao peso do que estava por vir, Jesus pronunciou palavras que contêm um segredo poderoso para todos aqueles que desejam ver suas orações respondidas. Vamos ler juntos em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essas palavras de Jesus nos ensinam uma verdade fundamental. A oração não é um meio para forçar Deus a fazer a nossa vontade, mas um instrumento para alinhar o nosso coração à vontade dele. Muitas vezes, nossas orações parecem não ser respondidas porque estamos focados no que queremos e não no que Deus quer para nós. Pense na sua vida. Quantas vezes você já orou por algo que desejava ardentemente, mas que talvez não estivesse no plano de Deus? Quantas vezes insistiu com Deus por uma resposta, sem parar para perguntar: Senhor, qual é a tua vontade nesta situação? No Getsêmani, Jesus nos mostra que a verdadeira oração é um ato de rendição.
Ele diz ao Pai: não importa o quanto isso seja difícil, não importa o preço que eu tenha que pagar, eu quero o que tu queres. Isso não significa que Deus não se importe com nossas dores ou desejos. Pelo contrário, significa que Ele, como um Pai amoroso, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. Mas há mais. Jesus nos ensina que a oração que funciona, a oração que é respondida, nasce de um coração alinhado com a vontade de Deus. Quando oramos com um coração submisso, como o de Jesus, nossas orações se tornam poderosas porque estão em sintonia com o plano divino. Agora reflita. Quantas das suas orações foram guiadas pela sua própria vontade, em vez de uma busca sincera pela vontade de Deus? Talvez esse seja o motivo pelo qual algumas das suas súplicas parecem não ter resposta. Mas não se desespere. Este é apenas o começo da nossa jornada. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender ainda melhor como orar de maneira eficaz. Por enquanto, pare um momento para meditar nesta verdade. Senhor, ensina-me a orar como Jesus, a buscar a Tua vontade acima de tudo. Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: Tua vontade, Senhor. Essa simples frase é uma declaração de que você deseja aprender a orar segundo o coração de Deus. Continue me acompanhando, porque o próximo ensinamento pode ser a chave que você está buscando. 2. A parábola do fariseu e do publicano. A humildade na oração. No Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola que revela outro segredo poderoso sobre a oração. Vamos ler juntos em Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola nos apresenta 2 modos completamente opostos de se aproximar de Deus em oração. De um lado temos o fariseu que ora com orgulho, listando todas as suas boas obras e agradecendo a Deus por não ser como os outros pecadores. Do outro lado está o publicano, que nem sequer ousa levantar os olhos para o céu, mas bate no peito e clama: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus nos ensina aqui que a humildade é um elemento essencial para uma oração que funciona. O fariseu, apesar de cumprir ritos religiosos e praticar boas obras, falhou em reconhecer sua própria necessidade de Deus. Sua oração foi cheia de si mesmo e não de um coração quebrantado. Já o publicano, reconhecendo sua condição de pecador, demonstrou uma humildade genuína que tocou o coração de Deus. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus como o fariseu, cheios de orgulho espiritual, achando que nossas boas obras ou nossa fidelidade nos tornam merecedores das bênçãos de Deus? Quantas vezes nos esquecemos de que diante dele somos todos pecadores carentes da sua graça? A humildade na oração não é apenas uma postura externa, mas uma atitude interna de reconhecimento de que dependemos totalmente de Deus. É dizer como o publicano: Deus, eu não sou nada sem ti. Preciso da tua misericórdia. Essa humildade abre as portas do céu e nos coloca em uma posição de receber a graça de Deus. Reflita. Como tem sido a sua postura na oração? Você tem se aproximado de Deus com um coração humilde, reconhecendo suas falhas e sua necessidade dele? Ou
Tem se orgulhado de suas conquistas espirituais, como o fariseu? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: misericórdia, Senhor. Essa frase é um lembrete de que, independentemente de quem somos ou do que fazemos, precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a fé desempenha um papel crucial na oração que funciona. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 3. A fé que move montanhas, o poder da confiança em Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 24, Jesus nos dá uma das lições mais poderosas sobre a oração. Tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Essas palavras de Jesus revelam que a fé é um ingrediente indispensável para uma oração que funciona. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, mas crer que Ele fará. É uma confiança inabalável no caráter, no poder e na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Mas o que significa ter fé na oração? Significa orar com a certeza de que Deus já está agindo, mesmo antes de vermos a resposta. Significa descansar na promessa de que Ele ouve e responde às nossas súplicas, de acordo com a sua vontade e no seu tempo. No entanto, muitas vezes, nossas orações são marcadas pela dúvida. Pedimos a Deus, mas no fundo do coração questionamos: será que Ele vai mesmo responder? Ou então, será que Ele se importa com o que estou passando? Essas dúvidas podem bloquear a eficácia das nossas orações, porque a fé e a dúvida não podem coexistir. Jesus nos desafia a orar com uma fé que move montanhas. Ele não está falando de montanhas literais, mas dos obstáculos que enfrentamos em nossas vidas, problemas financeiros, relacionamentos conturbados, doenças, medos, ansiedades. Essas montanhas podem parecer intransponíveis, mas com fé em Deus, elas podem ser removidas. Reflita, como tem sido a sua fé na oração? Você tem orado com a certeza de que Deus está no controle? Ou tem permitido que a dúvida e o medo dominem o seu coração? Se esta reflexão tocou você, escreva nos comentários: eu creio, Senhor. Essa simples declaração é um ato de fé, um compromisso de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a persistência na oração pode fazer toda a diferença. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 4. A parábola da viúva persistente, a força da oração constante. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8, Jesus conta a parábola de uma viúva que, por sua persistência, consegue justiça de um juiz injusto. Vamos ler juntos. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite?
continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Essa parábola nos ensina que a persistência é uma chave poderosa para a oração que funciona. A viúva, mesmo enfrentando um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas, não desistiu. Ela continuou insistindo até que sua causa foi atendida. Jesus usa essa história para nos encorajar a orar sempre e nunca desanimar. Ele não está dizendo que Deus é como o juiz injusto, que só responde por estar cansado de ouvir. Pelo contrário, ele está nos mostrando que se até um juiz injusto pode ser movido pela persistência, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos ama e se importa profundamente conosco. A persistência na oração não é sobre convencer Deus a fazer o que queremos, mas sobre manter nosso coração alinhado com Ele, confiando que Ele sabe o melhor momento e a melhor maneira de responder. É uma demonstração de fé e dependência, um reconhecimento de que precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Quantas vezes nós desistimos de orar porque a resposta não veio no nosso tempo? Quantas vezes deixamos de clamar a Deus porque perdemos a esperança? A parábola da viúva persistente nos desafia a continuar orando, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Reflita, como tem sido a sua persistência na oração? Você tem clamado a Deus com fé e constância ou tem desanimado diante dos desafios? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Essa frase é um compromisso de continuar buscando a Deus, confiando que Ele fará justiça ao seu clamor. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a sinceridade na oração pode aproximar você ainda mais de Deus. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 5. A sinceridade na oração. Um coração que se abre para Deus. Em Salmo 51, versículo 6, Davi escreve: Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Ensina-me, pois, a sabedoria no secreto do coração. Esse versículo nos revela que Deus valoriza a sinceridade acima de tudo. Ele não quer orações cheias de palavras bonitas ou repetições vazias, mas um coração que se abre genuinamente, reconhecendo suas fraquezas, medos, dúvidas e necessidades. A sinceridade na oração é sobre ser real com Deus, é sobre deixar de lado as máscaras que usamos diante das pessoas e até mesmo diante de nós mesmos, e nos apresentarmos diante dele como realmente somos. Afinal, ele já conhece o mais profundo do nosso ser, como diz em Salmo 139, versos 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Muitas vezes, nossas orações são superficiais, porque temos medo de expor nossas fraquezas ou de admitir que estamos lutando com algo. Mas Deus não se impressiona com nossa perfeição. Ele se comove com nossa autenticidade. Quando nos abrimos para Ele com sinceridade, criamos um espaço para que Ele trabalhe em nossas vidas de maneira poderosa. Jesus também nos ensinou sobre a importância da sinceridade na oração. Em Mateus 6, versículos 5 a 8, Ele adverte contra as orações feitas para impressionar os outros. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Reflita. Como tem sido a sua sinceridade na oração? Você tem se aberto completamente para Deus, compartilhando suas alegrias, tristezas, medos e dúvidas? Ou tem se escondido atrás de palavras decoradas e orações superficiais? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eis-me aqui, Senhor." Essa frase é um ato de entrega, um reconhecimento de que você deseja se aproximar de Deus com um coração sincero e transparente. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a gratidão pode transformar suas orações e abrir caminhos para as bênçãos de Deus. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 6. A gratidão na oração. Um coração que reconhece as bênçãos de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, Paulo nos dá uma orientação clara. Alegrem-se, sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é um elemento essencial na oração que funciona. Quando agradecemos a Deus, reconhecemos sua bondade, seu cuidado e sua fidelidade em nossas vidas. A gratidão não apenas nos conecta mais profundamente com Ele, mas também muda a nossa perspectiva, ajudando-nos a enxergar as bênçãos mesmo em meio às dificuldades. Jesus nos deu um exemplo poderoso de gratidão na oração. Antes de multiplicar os pães e os peixes para alimentar uma multidão, ele agradeceu ao Pai. Em João, capítulo 6, versículo 11, lemos: Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Mesmo diante de uma situação aparentemente impossível, Jesus não se concentrou na escassez, mas agradeceu pelo pouco que tinha. E foi a partir dessa atitude de gratidão que o milagre aconteceu. A gratidão na oração nos ensina a confiar em Deus mesmo, quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ela nos lembra de que Ele já fez tanto por nós e continuará agindo em nosso favor. Quando agradecemos, estamos declarando nossa fé em sua provisão e em seu cuidado, mesmo antes de vermos a resposta. Reflita, como tem sido a sua gratidão na oração? Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que já recebeu ou tem se concentrado apenas no que ainda falta? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Obrigado, Senhor." Essa simples frase é um ato de fé e reconhecimento de que Deus está no controle e já tem agido em sua vida. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a comunhão com o Espírito Santo pode guiar suas orações e torná-las ainda mais eficazes. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 7. A comunhão com o Espírito Santo, o guia das nossas orações. Em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, Paulo nos ensina sobre o papel do Espírito Santo em nossas orações. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esses versículos revelam uma verdade poderosa. Muitas vezes não sabemos como orar da maneira certa,
Podemos nos sentir perdidos, confusos ou até mesmo sem palavras diante das situações que enfrentamos. Mas o Espírito Santo está conosco para nos guiar e interceder por nós, levando nossas orações ao coração de Deus, de acordo com a sua vontade perfeita. A comunhão com o Espírito Santo na oração é sobre permitir que Ele tome a liderança. É sobre silenciar nossas próprias vontades e desejos para ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Quando oramos em comunhão com o Espírito, nossas orações se tornam mais do que palavras. Elas se transformam em uma conexão profunda e sincera com Deus. Jesus prometeu o Espírito Santo como nosso consolador e guia. Em João 14, versículo 26, ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." O Espírito Santo não apenas nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus, mas também nos ajuda a orar de maneira que agrada a Deus. Ele nos capacita a orar com fé, com sinceridade e com um coração alinhado à vontade do Pai. Reflita como tem sido a sua comunhão com o Espírito Santo na oração. Você tem permitido que Ele guie suas palavras e seus pensamentos ou tem tentado orar apenas com suas próprias forças? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Guia-me, Espírito Santo." Essa frase é um ato de entrega, um reconhecimento de que você precisa da direção do Espírito em suas orações. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a oração em nome de Jesus pode abrir portas para respostas poderosas. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 8. A oração em nome de Jesus, a chave para as respostas de Deus. Em João capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus nos faz uma promessa incrível: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." Essas palavras de Jesus revelam que orar em seu nome não é apenas uma frase que adicionamos ao final de nossas orações. É um ato de fé que reconhece a autoridade e a mediação de Jesus entre nós e o Pai. Quando oramos em nome de Jesus, estamos declarando que confiamos nele como nosso Salvador, nosso intercessor e nosso Senhor. Mas o que significa de fato orar em nome de Jesus? Significa orar de acordo com a sua vontade, com os seus propósitos e com o seu caráter. Não se trata de usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, mas de alinhar nossas orações ao coração e à missão de Cristo. Em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, lemos: "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos." Orar em nome de Jesus, portanto, é orar com a confiança de que estamos pedindo algo que glorifica a Deus e que está alinhado com a sua vontade. É uma oração que nasce de um relacionamento íntimo com Cristo, onde conhecemos seus ensinamentos e desejamos que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Reflita: como tem sido a sua prática de orar em nome de Jesus? Você tem orado com a consciência de que está se aproximando do Pai através do Filho, ou tem usado o nome de Jesus de forma superficial? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Em nome de Jesus." Essa frase é um ato de fé, um reconhecimento de que você confia na mediação de Cristo para levar suas orações ao Pai. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a oração em concordância com outros irmãos pode fortalecer sua vida de oração.
Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 9. A oração em concordância. A força da união na fé. Em Mateus 18, versículos 19 e 20, Jesus nos ensina sobre o poder da oração em conjunto. E eu lhes digo mais uma vez, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essas palavras de Jesus revelam que a oração em concordância tem um poder especial. Quando nos unimos a outros irmãos na fé para clamar a Deus, estamos não apenas fortalecendo nossa própria fé, mas também criando um ambiente espiritual onde a presença de Jesus se manifesta de maneira poderosa. A oração em concordância não se limita a estar fisicamente no mesmo lugar que outras pessoas. Podemos orar juntos, mesmo à distância, unidos pelo mesmo propósito e pela mesma fé. O que importa é a união de corações em torno da vontade de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos vários exemplos de oração em concordância. Um dos mais marcantes é o que aconteceu quando Pedro foi preso. A igreja se reuniu para orar fervorosamente por ele, e Deus respondeu de maneira milagrosa, enviando um anjo para libertá-lo. Atos capítulo 12, versículos 5 ao 12. A oração em concordância também nos ajuda a superar a solidão e o desânimo. Quando estamos passando por lutas, saber que outros irmãos estão orando por nós traz conforto e encorajamento. Além disso, ela fortalece os laços de comunhão entre os membros da igreja, criando um senso de família e apoio mútuo. Reflita, como tem sido a sua prática de orar em concordância com outros irmãos? Você tem buscado a união na oração, seja em grupos pequenos, em sua igreja ou mesmo à distância? Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários, unidos em oração. Essa frase é um compromisso de buscar a comunhão com outros irmãos na fé, reconhecendo que juntos somos mais fortes. No próximo bloco, vamos explorar outro princípio bíblico que vai te ajudar a entender como a oração de renúncia pode abrir caminhos para as bênçãos de Deus. Continue me acompanhando, porque cada ensinamento é um passo mais perto de desvendar o segredo que Jesus nos revelou. 10. A oração de renúncia, abrindo caminho para as bênçãos de Deus. Em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, Jesus nos dá um ensino profundo sobre a renúncia. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. A oração de renúncia é um ato de entrega e abnegação. É reconhecer que, para seguir a Jesus e experimentar a plenitude das suas bênçãos, precisamos abrir mão de tudo o que nos impede de estar completamente alinhados com a sua vontade. Isso pode incluir hábitos, relacionamentos, ambições ou até mesmo pensamentos que não glorificam a Deus. A renúncia não é sobre perder algo, mas sobre ganhar algo muito maior, uma vida mais próxima de Deus, cheia do seu propósito e da sua paz. Quando renunciamos ao que nos afasta dele, criamos espaço para que ele trabalhe em nossas vidas de maneira poderosa. Um exemplo bíblico de renúncia é o do jovem rico, em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Ele queria seguir a Jesus, mas não estava disposto a abrir mão de suas riquezas. Jesus, vendo o seu coração, disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Jovem se afastou triste, porque não estava disposto a renunciar ao que possuía.
Essa história nos ensina que a renúncia é um passo essencial para seguir a Jesus e experimentar a verdadeira liberdade e alegria que só Ele pode dar. Reflita. O que você precisa renunciar para se aproximar mais de Deus? Pode ser um pecado que você tem insistido em manter, um relacionamento que não edifica sua fé, ou até mesmo uma ambição que tem tomado o lugar de Deus em seu coração. Se esta reflexão tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu renuncio, Senhor". Essa frase é um ato de entrega, um compromisso de abrir mão de tudo o que impede você de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. No próximo bloco, vamos concluir nossa jornada com uma reflexão final e um chamado à ação. Continue nos acompanhando, porque estamos chegando ao fim desta revelação poderosa sobre o segredo da oração que funciona. Conclusão: a jornada da oração que transforma. Chegamos ao final desta jornada incrível, onde exploramos os segredos que Jesus nos revelou sobre a oração que funciona. Desde a importância de alinhar nossa vontade à vontade de Deus, até a necessidade de humildade, fé, persistência, sinceridade, gratidão, comunhão com o Espírito Santo, oração em nome de Jesus, oração em concordância e renúncia. Cada ensinamento nos mostrou como a oração pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossas vidas e nos aproximar de Deus. Mas agora, quero te fazer uma pergunta. O que você fará com tudo o que aprendeu? A oração não é apenas um conjunto de técnicas ou princípios, é um estilo de vida. É uma conversa constante com o Pai, uma busca diária por sua presença e sua vontade. E hoje, você tem a oportunidade de começar uma nova jornada, onde cada oração será um passo mais perto de Deus e das bênçãos que Ele tem para você. Antes de encerrarmos, quero te desafiar a fazer 3 coisas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você nem conhece tão bem, mas que está passando por uma luta e precisa de esperança. Escreva nos comentários: "Minha oração foi transformada". Essa frase é um testemunho de que você está comprometido em aplicar tudo o que aprendeu e que a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos. Este canal existe para ser um refúgio espiritual, um lugar onde você pode se fortalecer na fé e encontrar respostas para as suas dúvidas. E você, fazendo parte desta família, está ajudando a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas que precisam de esperança. Lembre-se, este vídeo pode ser a chave que você estava esperando para desbloquear uma bênção na sua vida. Coloque em prática tudo o que aprendeu. Agora, antes de terminarmos, quero te convidar a ficar em silêncio por alguns instantes. Deixe a música de fundo tocar no seu coração e dedique este momento a louvar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e fará na sua vida. E se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e faça parte desta família que busca crescer na fé e na comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e transforme a sua oração em um canal poderoso de bênçãos. Paz em Cristo e até o próximo vídeo.